Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal, professor Valdinei aqui. Estamos de volta para mais uma aula. Hoje vamos iniciar o estudo das funções orgânicas oxigenadas. Falaremos sobre álcoois, enóis e fenóis. Só lembrando, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, assiste o vídeo até o final e deixa lá o seu like para nos fortalecer. Tranquilos? Então vamos para a aula. Então, galera, quando falamos em funções orgânicas oxigenadas, veja que o próprio nome já é autoexplicativo. Primeiramente, para ser orgânico, precisa ter carbono e hidrogênio. E como é oxigenada, além de carbono e hidrogênio, nós vamos ter a presença do oxigênio também. As funções orgânicas oxigenadas são compostos orgânicos que têm a presença do átomo de oxigênio. Certo? Quais são essas funções orgânicas que nós vamos analisar? Tem uma gama de aplicações de compostos presentes no nosso cotidiano de cada uma das funções. Eu vou estar mostrando para vocês aqui, beleza? Uma das mais famosas é a função álcool. Quando falamos de álcool, geralmente já lembramos do álcool combustível ou do álcool presente nas bebidas alcoólicas, mas a função álcool ela é muito mais extensa, tem um leque de moléculas, de compostos pertencentes à função orgânica álcool. Certo? Então, eu trouxe aqui como exemplo o álcool em gel. Nessa conjuntura atual que estamos passando, o álcool em gel é um exemplo bem claro quando falamos em álcool. Mas que fique claro que álcool é uma função orgânica oxigenada e nós vamos ver detalhadamente as características, compostos, nomenclatura inerentes a essa função. Além da função álcool, nós temos a função enol. A função enol é muito parecida com a função álcool. Vou mostrar estruturalmente como diferirmos de álcool para enol. Trouxe como exemplo aqui a vitamina C, que é o ácido ascórbico. A vitamina C, na molécula da vitamina C, está presente a função orgânica enol. Além do álcool, enol, nós temos também a função fenol, certo? O fenol, ele é caracterizado pela presença de anéis aromáticos, hidroxilas ligadas a anéis aromáticos. Vou mostrar para vocês na estrutura também. Existem fenóis presentes na fabricação do princípio ativo de pomadas para queimaduras. Coloquei como exemplo aqui uma pomada, certo? Além desses, nós temos a função orgânica éter. O éter é uma função orgânica oxigenada também. Aqui eu trouxe como exemplo o éter dietílico. Esse éter dietílico ele já foi utilizado como anestésico, mas foi deixado de lado por correr risco de explosões, por exemplo. Então, temos a função orgânica éter. Além da função éter, tem uma função aldeído. Aldeído, eu trouxe como exemplo aqui um aldeído bem comum, que é o formaldeído, aldeído fórmico, popularmente conhecido como formol. O formol faz parte da função orgânica aldeído. Está presente em produtos capilares o formol, é utilizado para retardar a degradação da matéria orgânica, por exemplo, em cadáveres, para demorar mais tempo, para o pessoal poder velar seus mortos, digamos assim. Então, o aldeído é outra função orgânica. Aldeído é muito parecido com o que nós chamamos de cetona. Estruturalmente, aldeído e cetona também são funções muito parecidas, são funções carboniladas. A cetona é outra função orgânica oxigenada. Eu trouxe como exemplo aqui a acetona. A acetona é uma molécula, um composto dentro da função orgânica cetona. Nós sabemos que a acetona é utilizada mais comumente como solvente de esmaltes, coloca para tirar esmalte das unhas, certo? Além da cetona, que é a função orgânica, a acetona, lembrando, é um composto específico dentro da classe das cetonas, certo? Nós temos a função orgânica ácido carboxílico, são ácidos orgânicos. Os ácidos carboxílicos são funções carboxiladas. Trouxe como exemplo aqui o vinagre. O principal constituinte do vinagre é o ácido acético, que é um exemplo de ácido carboxílico, certo? E além do vinagre, do ácido carboxílico, no caso, nós temos aqui a função orgânica éster, certo? Não confunda, éter é uma função e éster é outra. Os ésteres estão presentes principalmente em aromas de fruta, de flores. Eu trouxe como exemplo aqui o aroma do morango, certo? O que caracteriza, o que dá esse aroma ao morango, a outras frutas e flores, é a função orgânica
éster. Então, quando falarmos de funções orgânicas oxigenadas, são compostos orgânicos, se é orgânico tem carbono e hidrogênio, e além deles tem a presença do oxigênio. Que serão essas? Álcool, enol e fenol, essas três são muito parecidas, nós vamos estudar na aula de hoje. Aldeídos e cetonas também são funções muito parecidas. Ácido carboxílico e éster também são parecidos, tem detalhes estruturais que diferem um do outro e éter. Tranquilos? Tira um print dessa página aí, tá bem legal esse resumo aí, para você utilizar lá como mapa conceitual. E vamos dar continuidade aqui. Tranquilos? Então vamos falar agora sobre os álcoois, iniciar a falar sobre os álcoois. Quando falamos em álcool, já lembramos logo do álcool combustível. Mas a definição, o que seriam álcoois, professor? Álcoois são compostos orgânicos que contêm um ou mais grupos hidroxilas ligados diretamente a átomos de carbono saturado. Pessoal, não entendi nada ainda. Veja só. Primeiramente, o que é o hidroxila? Hidroxila é isso, é um OH está ligado a um carbono saturado. Carbono saturado, nós temos que lembrar o seguinte, o que é um carbono saturado? Carbono saturado é um carbono que só realiza ligações, vou até colocar aqui, vou colocar mais bonitinho, saturado só realiza ligações simples, guarda isso no coração. Então, sempre que eu tiver uma hidroxila ligada a um carbono que só realiza ligações simples, nós chamamos essa função de álcool. E o que vai diferir cada função orgânica de outra é uma parte específica da molécula que nós chamamos de grupo funcional. O grupo funcional, no caso aqui, ó, que é o grupo funcional que caracteriza o álcool, é esse daqui. Eu tenho a hidroxila, que é o OH, ligado aqui a um carbono saturado. Veja que esse carbono só faz ligações simples. Aí, se a hidroxila estiver ligada a um carbono que não é insaturado, já é outra função que eu vou mostrar para vocês na sequência. Tranquilos? Então, essa é a definição de álcool. Nós temos algumas classificações dentro dos álcools. Por exemplo, eu tenho um álcool alifático, que é um álcool ligado aqui a uma cadeia aberta. Temos aqui um álcool cíclico ligado a uma cadeia fechada. Temos álcool aromático, que fazendo parte da cadeia desse álcool, nós temos compostos aromáticos, por exemplo, aqui o benzeno. Tranquilos? Então, essas são algumas classificações aí dentro dos álcoois. Propriedades. Quais são as principais propriedades inerentes aos álcoois? Primeiro, veja só. Eu vou até apagar aqui essas ligações simples para não ficar aqui em cima. As propriedades. Uma das propriedades mais importantes relacionadas aos álcoois é a questão do tipo de força intermolecular ao qual as moléculas estão unidas, que é o que nós chamamos de ligações de hidrogênio. Lembra lá da nossa aula, o que é uma ligação de hidrogênio? É quando eu tenho isso aqui, um hidrogênio, vou até colocar aqui, ligado diretamente a átomos de flúor, oxigênio ou nitrogênio. É o popular HFON. Quando você ouvir o termo ligação de hidrogênio, é quando você tem hidrogênio ligado diretamente a átomos de flúor, oxigênio ou nitrogênio, que são os elementos mais eletronegativos, certo? E esse tipo de força intermolecular, a interação entre moléculas mais existente que tem. Então, como nas moléculas do álcool tem sempre a hidroxila, eu tenho hidrogênio ligado a oxigênio, então eu tenho sempre a presença de ligações de hidrogênio. Tranquilos? Então, primeira propriedade importante, o tipo de força intermolecular relacionada aos álcoois é o que predomina, a mais intensa é a ligações de hidrogênio. Sendo que na cadeia carbônica dele também tem ligações do tipo de polo induzido, mas o que predomina mais intensa é ligações de hidrogênio. Tranquilos? E pelo fato dessas ligações de hidrogênio serem interações bem resistentes, é o tipo de interação intermolecular mais forte que tem, faz com que as moléculas estejam muito presas umas às outras. Consequentemente, eles vão ter elevados pontos de fusão e elevados pontos de ebulição. Tranquilos? Outra propriedade importante é a densidade. Veja só, a densidade dos álcools, a maioria dos monosálcoois são menos densos que a água, certo? Menos denso que a água líquida. Só para critério de comparação, a densidade da água líquida é 1 grama por centímetro cúbico. Então a densidade dos monosálcoois são menos densos que a água. Já os poliálcoois são mais densos que a água, tem uma densidade superior a isso. Característica importante também. Solubilidade, veja só. A solubilidade dos álcoois, uma característica importante é o seguinte, eu vou até fazer um exemplo de uma cadeia aqui, eu poderia ter uma cadeia do álcool dessa forma. Botar aqui na forma de linha, certo? E aqui ligado aqui é um OH. Digamos que nós temos um álcool. Beleza? Veja que aqui eu estou dizendo a forma de linha, essa região aqui da molécula, essa região todinha aqui,
é uma região que nós chamamos de região polar, certo? Vou até colocar aqui mais destacado. Vou pegar de outra cor. Essa região da molécula é a região polar. Já essa região aqui, onde eu tenho a hidroxila, é a região da minha molécula, perdão. Estou invertendo as bolas. A região onde tem a hidroxila é a região polar, certo? E essa outra região da molécula é a região apolar. Então, as moléculas do álcool, ele vai ter uma parte de uma cadeia carbônica, carbono e hidrogênio, e vai ter uma extremidade onde eu tenho a hidroxila, que é o seu grupo funcional. E onde tem hidroxila é a região polar, onde não tem, o restante da molécula é a região apolar. Se professor, e o que isso tem a ver com solubilidade? Calma, garotinho. Com moléculas que têm partes de sua molécula, regiões polar e outras regiões apolares, são moléculas que nós chamamos moléculas anfifílicas. O que é isso? São moléculas que tanto se solubilizam em água, solventes polares, quanto se solubilizam em solventes apolares. Tem uma região que tem afinidade com a água, nós chamamos de hidrofílica, que é a região polar, e tem regiões que não têm afinidade com a água, tem fobia com a água. Nós chamamos de regiões hidrofóbicas. Moléculas que têm essa propriedade são moléculas anfifílicas. Então, álcool são moléculas anfifílicas, certo? Então, essa cadeia anfifílica, pelo fato da região polar ser onde realiza as ligações de hidrogênio, predomina essa região polar na molécula. Então, a maioria dos álcools de cadeias pequenas, eles são solúveis em água. Um exemplo claro é o etanol. O etanol ele se solubiliza facilmente em água, certo? Então, cadeias curtas prevalecem as propriedades dos compostos polares. Agora, à medida que eu vou aumentando cada vez mais a cadeia, quanto maior a cadeia dos álcools, vai aumentando a região apolar. Então, a porção apolar da molécula, a porção hidrofóbica, vai tendo prioridade, digamos assim. E ele vai sendo cada vez menos solúvel em água. Então, a solubilidade depende do tamanho da cadeia. Se a molécula está dessa forma, se eu for adicionando aqui hidroxilas, o quanto mais hidroxilas for colocando na molécula, maior vai sendo a solubilidade em água, porque vai aumentando as regiões polares. Tranquilos? Então, a solubilidade, os álcools, eles são solúveis em água, em solventes polares, só que o quanto maior a sua cadeia, vai aumentando a região apolar, e ele vai sendo menos solúvel em solventes polares, vai sendo solúvel em solventes apolares. Beleza? Então, outra característica importante é a solubilidade, é importante destacarmos isso. A reatividade, os álcools, pelo fato de ter essa hidroxila, eles são mais reativos que os hidrocarbonetos, que é a função que nós tínhamos analisado nas aulas anteriores, pelo fato da sua polaridade. E apresentou também um caráter ácido. Esse caráter ácido possibilita a ionização desse hidrogênio aqui, do hidrogênio que está ligado ao oxigênio. Isso é derivado do seu caráter ácido, certo? E aumenta, consequentemente, a sua polaridade. Então, são algumas das características importantes inerentes aos álcools. Então, quando falar de álcool, é toda a molécula orgânica que eu tenho uma hidroxila, esse OH, ligado aqui, diretamente a um carbono saturado. O carbono saturado só realiza ligações simples. Beleza? Muito bem. Tira o velho print de guerra aí. E vamos para a próximo slide. Aqui vamos falar agora da nomenclatura. Já vimos o que são álcools, as suas principais propriedades. Vamos falar um pouco como que se dá a nomenclatura desses álcools, nomenclatura e o PAC. A nomenclatura dos álcools é bem tranquila. Lembra lá da nossa aula de hidrocarbonetos? Se você não assistiu a nomenclatura de hidrocarbonetos, vai estar no card e vai estar na descrição aqui. A nomenclatura ela segue um padrão básico. Ela segue um prefixo, que a gente junta com infixo e junta com sufixo. Lembre que dos hidrocarbonetos o sufixo era a letra O para hidrocarboneto. A única coisa que vai mudar dessas regras é que para os álcools nós vamos colocar como sufixo a terminação OL. Só isso, certo? Vamos para exemplo que fica mais fácil. Começando do álcool mais simples, um carbono, só faz ligações simples. Deixa eu colocar mais embaixo. Aqui, Vou colocar aqui o carbono só fazendo ligações simples. Ligado aqui a minha hidroxila. Esse é o meu álcool. Certo? Como que se dá a nomenclatura? A primeira coisa que a gente faz para dar a nomenclatura é o prefixo. Para um carbono só o prefixo, você tem que lembrar que é MET. O infixo é o tipo de ligação carbono-carbono. Se tiver ligação simples entre carbono é AN, se tiver ligação dupla é EN, se tiver ligação tripla é IN. Como só tem um carbono, só vai ter como ter ligação simples. Então vai ser AN.
infixo. E a terminação, como trata-se de um álcool, pois tem aqui a minha hidroxila, a terminação será ol. Esse será o nosso famoso metanol. Metanol é um dos álcools bem famosos que tem aí. E, consequentemente, é o álcool mais simples. O metanol, como característica do metanol, ele é um dos principais solventes industriais utilizado na indústria de plásticos, certo? E um dos principais produtos de adulteração da gasolina, que fraudam a gasolina, é a presença de metanol na gasolina, certo? É um problema sério aí. Então, outro exemplo, vou fazer aqui outra molécula. CH3, CH2, OH. Aqui eu fiz na forma estrutural plana, aqui eu fiz na forma estrutural condensada. Das ligações hidrogênio e carbono eu não coloco. Da mesma forma que o outro, para dar a nomenclatura é bem tranquilo mesmo. Prefixo, quantidade de carbonos. Tem 2 carbonos, então o prefixo vai ser et. Só ligação simples entre os carbonos, ó. Então o infixo será an. E a terminação, como é um álcool, será ol. Esse é o nosso famoso etanol, ou álcool etílico, é o álcool presente nas bebidas alcoólicas, é o álcool presente solvente de perfumes, certo? É o álcool combustível, então essa aqui é a estrutura do etanol, bem tranquilo. Vamos mostrar um exemplo de um álcool de cadeia fechada, para vocês verem. Ó. Posso colocar aqui, por exemplo, esse daqui, ó, um álcool de cadeia fechada. Digamos que nós temos isso. Primeiro, se é uma cadeia fechada, como é que eu faço para dar a nomenclatura de cadeia fechada? Fala aí do outro lado. Muito bem. Toda molécula fechada a gente começa com a palavra ciclo. Começamos com a palavra ciclo, certo? Deixa eu colocar mais para cá para não misturar com a outra. Então, vou começar aqui com ciclo, certo? Quantos carbonos tem? Cada verso é um carbono. 1, 2, 3, 4. Então, 4 vai ser but. Só ligação simples dos carbonos. An. E a terminação por tratar-se de um álcool, hidroxila, ó, caracterizando o meu álcool. A terminação por tratar-se de um álcool será ol. Então vai ser a nomenclatura ciclobutanol, certo? Pessoal, mas se tivesse, por exemplo, uma ramificação nessa molécula, e tivesse, por exemplo, isso, ó. Tu sabe que essa representação aqui é um carbono, é um CH3. Ó. Aqui é uma ramificação do tipo... Deixa eu colocar aqui. Aqui é uma ramificação que nós chamamos de ramificação metil. Ramificação com um carbono, ramificação metil. Se tivesse uma ramificação metil, o que mudaria na nomenclatura? Bem simples, era só inicial. O carbono onde tem a hidroxila vai ser o carbono 1. Aí você vai numerar. Para receber o menor número, esse será o 2. Aqui de baixo será o 3. E aqui será o 4. Então era só você colocar a ramificação metil no carbono 2, eu adicionaria 2-metil, certo? 2-metil ciclobutanol. Ficou muito junto aqui. Vamos apagar. Para ficar subentendido aí do outro lado. Então eu vou colocar aqui 2, certo? Metil ciclobutanol. Era só a gente adicionar na nomenclatura a ramificação metil em qual carbono a ramificação se encontrava. Nesse caso aqui, a ramificação metil ela se encontra no carbono 2. E sempre o número onde a ramificação se encontra, ele tem que vir antes da ramificação. Então, 2-metil, ramificação metil no carbono 2, ciclobutanol. Tranquilo? Então, essa seria a nomenclatura. Só que aí, lembra que eu falei no início que para ser álcool precisa ter como a hidroxila ligada a um carbono saturado. E se for ligado a um carbono insaturado, o que muda? Aí já será outra função orgânica que nós falamos de enol. Enol é quando você tem uma hidroxila aqui ligada a um carbono insaturado. Esse carbono aqui é um carbono insaturado. Certo? Que é um carbono insaturado? É um carbono que realiza ligação dupla. Beleza? Ah, dupla ou tripla, né? Não vai ter um hidroxila ligado a um carbono que faz ligação tripla pelo próprio impedimento da ligação, a repulsão da ligação com a nuvem eletrônica do oxigênio. Mas quando tiver um hidroxila ligado a um carbono insaturado que faz uma ligação dupla, já deixa de ser álcool. Isso aqui passa a ser chamado de enol. É basicamente isso. E a nomenclatura, o que muda? Só muda o infixo aqui, mas é o mesmo princípio para álcool. Vamos ver um exemplo aqui. Vou colocar como exemplo, essa própria estrutura aqui, eu tenho 2 átomos de carbono, então o prefixo será para 2. Et, certo?
prefixo para 2 é et. Como tem uma ligação dupla, então vai ser em vez de an, será em. Em vez de an, prefixo para dupla, ó, tipo de ligação é em. E a terminação, ol. Então será o etenol. Ah, professor, mas eu lembro da aula de hidrocarboneto que quando tem uma ligação dupla, eu tenho que indicar em qual carbono se encontra aquela ligação dupla. Sim, só que nesse caso só tem uma única possibilidade, vai estar no carbono 1, não precisa. Agora, se eu tivesse uma molécula maior, por exemplo, aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Digamos que nós temos uma estrutura desse tipo aqui, ó. Nós temos essa molécula que tem 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. E eu coloco aqui uma ligação dupla mesmo aqui, ó. Certo? Aqui continua sendo um enol, porque a hidroxila está ligada a um carbono aqui, o que faz ligação dupla. Primeira coisa que nós temos que fazer para dar nomenclatura é numerar a cadeia. Você começa a numerar da extremidade que a hidroxila receba o menor número. Esse, tanto para os álcoois como para os enóis. Então eu começo a numerar dessa extremidade. Esse será o carbono 1. Aqui será o carbono 2, o 3, o 4 e o 5. Certo? Uma vez que eu fiz essa numeração, o que eu vou citar? Como é que vai dar a nomenclatura? Começa com o prefixo. O prefixo é para a quantidade de carbono. Se tem 5, então será pente. Lembra do Brasil que é penta? 5, pente. Certo? Como tem uma ligação dupla, o infixo não será an, será em. Só que o detalhe é em qual carbono se encontra essa ligação dupla. Ligação dupla está no carbono 1. Certo? Ligação dupla você começa a numerar aqui, está no carbono 1. Então será pente. Vou colocar aqui, ó. 1. Deixa eu apagar para poder ficar mais espaçado. O computador está meio lento. Vamos lá. Pente. Aí eu coloco aqui, ó. 1. Em. Porque a ligação dupla está no carbono 1, certo? E como é a hidroxila também está no carbono 1. Então será que no caso 1 ol, que é a terminação. Professor, teria outra possibilidade da hidroxila não estar no carbono 1 nesse exemplo? Teria, eu poderia ter assim, ó. Em vez dessa hidroxila estar ligada aqui, posso apagar ela, ó. Vou apagar essa hidroxila. Eu poderia colocar ela no carbono 2, por exemplo. Eu poderia vir aqui, deixa eu mudar a cor da caneta. Poderíamos fazer isso, ó, colocar aqui a ligação dupla e a hidroxila está ligada mesmo aqui, ó. OH, certo? Aí nesse caso a hidroxila não estaria ligada no carbono 1, estaria ligada no carbono 2. A ligação dupla continua sendo no carbono 1, certo? Ligação dupla continua no carbono 1, só que a hidroxila está no carbono 2, então o que vai mudar? Só muda aqui, em vez de eu colocar um ol, a gente vai colocar aqui como sendo 2 ol, certo? Porque o número antes indica onde está a insaturação ou onde está o grupo funcional, no caso aqui é a hidroxila. Então, pente para 5 átomos de carbono, 1 em, porque a ligação dupla está no carbono 1, 2 ol, pois a hidroxila está no carbono 2. Beleza? Então, quando falamos em enol, é quando eu tenho a hidroxila ligada a um carbono insaturados. Tranquilos? Vamos lá, vamos para a próxima. Falamos de álcool, falamos de enol, nomenclatura e propriedades dele. Vamos falar agora dos fenóis. O que seria um fenol? Fenol é todo composto orgânico que contém um ou mais grupos hidroxila, da mesma forma que o álcool, ligado diretamente a átomos de carbono de anel aromático. Olha o detalhe, para ser fenol, a hidroxila tem que estar ligada diretamente a um anel aromático. Simples assim. Beleza? Aí vamos lá. Ó. Como que é a nomenclatura dos fenóis? Esses fenóis estão presentes em alguns produtos de limpeza, como desinfetantes, por exemplo. A sua nomenclatura ela destoa um pouco daquelas regras de nomenclatura para o álcool, para hidrocarboneto. A gente vai seguir o seguinte, vai ser a localização da hidroxila, onde é que ela está no anel aromático, mais hidroxi, que é relacionada à hidroxila, mais nome do composto aromático. Vamos ver alguns exemplos aqui. Ó. Esse primeiro exemplo aqui, ó, quando só tem uma única hidroxila, ela recebe consequentemente o número 1. Então não precisa indicar o número onde ela se encontra. Então a nomenclatura desse composto ficaria simplesmente assim, ó. Hidroxi, que é o que tem aqui, ó. E o nome desse cara aqui, desse anel aromático, que é o benzeno. Então é hidroxi benzeno. Seria o nome desse composto, certo? Agora imagine que eu tenho duas hidroxilas, aí precisamos numerar. Precisamos numerar essa molécula. Então aqui, ó, tanto faz se eu chamo de número 1 esse ou de baixo, mas se eu chamar esse de número 1, aqui tem que ser o 2, ó. Aí o 3
o 4, o 5 e o 6. A regra para numerar a cadeia é fazer com que as ramificações dos grupos funcionais recebam menores números. Então eu não posso começar com um daqui e vir para o 2, 3, porque aqui receberia número 6. Seria 1 e 6, seriam números maiores. Então colocando aqui fica 1 e 2. Tranquilos? Aí como que seria a nomenclatura desse composto? A nomenclatura dele seria o seguinte, eu vou colocar bem aqui embaixo a nomenclatura dele. Seria, tem no carbono 1 e 2, então será 1,2. Como são duas hidroxilas, então eu uso o prefixo di. Tipo 2-metil, né? Dimetil, então que será dihidroxi. Dihidroxi. Que é relacionado aos dois hidroxilas. E o nome do composto todo é o benzeno. Então será 1,2 dihidroxibenzeno. Eu estou dizendo que tem um anel benzênico. Tem dois grupos de hidroxila. Um no carbono 1 e outro no carbono 2. Se eu tirasse daqui e colocasse no 3, seria 1,3, por exemplo. Tranquilos? Outro exemplo aqui, ó. Quando além do hidroxila eu tenho, por exemplo, outro grupo. Esse grupo funcional aqui é de uma ramificação do tipo metil. Ramificação com um único carbono. Então, para numerar, você começa numerando quem é a prioridade. A prioridade é a hidroxila. Então, onde eu tenho hidroxila é o carbono 1. Aqui será o 2, esse o 3, 4... Vou colocar a numeração fora para não misturar. Carbono 1, ó. Carbono 2, 3, 4, 5 e 6. Certo? Então, como que eu vou numerar? Quem que tem a prioridade? A prioridade segue a ordem alfabética. Quem é que vem primeiro? Metil ou hidróxido da hidroxila? Concorda que hidróxido vem primeiro, que aqui eu tenho o H. Então, aqui eu vou numerar da seguinte forma. Ó. Vai ficar, ó. Vou colocar a nomenclatura dele aqui. Eu vou colocar até de vermelho para não misturar com esse outro, porque o espaço está bem pequeno. Então a nomenclatura será o seguinte. Vamos lá. Deixa o mouse aparecer aqui. Muito bem, apareceu. Então será 1 hidroxi. Por que um hidróxido? Eu tenho hidróxido no carbono 1, certo? Agora eu vou indicar onde está a ramificação metil. Está no 2, então você coloca 2 metil, um hidróxido, deixa eu ver se está no meu meio, 2-metil, e o nome do composto, benzeno. 1 hidróxido, 2-metil, benzeno. Fiquei no meio, deixa eu afastar um pouquinho aqui pro lado, que dá para ver. Tranquilos? Então, a nomenclatura desse composto seguiria essa regra. Então, recapitulando, compostos hidroxilados nós temos álcool, quando eu tenho hidróxido ligado ao carbono saturado, enol, quando eu tenho hidroxila ligado a um carbono insaturado, que faz uma dupla ligação, e fenol, quando eu tenho hidroxila ligada a um anel aromático. A nomenclatura dos álcool e do fenol termina em ol, dos álcool e dos enóis. Dos fenóis a gente segue esse esquema representado aqui. Tranquilo, galera? Então era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que tenham entendido. Dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou responder todas. E fica no aguardo para as próximas aulas. Ativa o sininho para você ficar por dentro das próximas aulas. Não esquece de deixar o like. Valeu!